Podcast Rural. No Podcast Rural, a gente agora está recebendo aqui o nosso professor, engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, nosso amigo. Bom dia, Fabrício. Bem-vindo ao Paracatu Rural mais uma vez. Você tá bom? Bom dia, graças a Deus. E você também tá bom? Tô chique no último. Então vamos, né? Dormiu bem essa noite? Muito. Um abraço então aí para todos que nos ouvem agora no rádio, na região de Paracatu, também quem está nos ouvindo na região de Coromandel pela Diamante FM Diário Rural. Bom, Fabrício, hoje nós vamos falar sobre a utilização do calcário para a correção do solo e também para aumentar a produtividade, não é isso? A gente falou recentemente aí sobre os macronutrientes e dentro da nossa prosa entrou o tal do calcário, que é aquela tal da calagem, que é a aplicação do calcário ao solo, né? Mas assim, Fabrício, a gente que não entende muito, né? Que não sabe aí, é de qualquer forma, precisa mesmo. Às vezes você bater no olho e fala, não, eu acho que tá bom, eu apliquei o ano passado. É fácil assim ou tem uma ciência realmente por trás disso, Fabrício? Existe uma ciência por trás das coisas. Deus, quando fez as coisas, Ele fez o piso da terra. O piso da terra é insolúvel. Então, partindo do princípio que as plantas, elas se alimentam, e como todo ser vivo na face da terra tem a sua forma de alimentar, o ser humano mastiga, assim como os outros mamíferos, as aves bicam, os insetos sugam, as plantas bebem água. Elas não têm outra forma de absorver o nutriente a não ser através da absorção de água e a água carregando os nutrientes. Então a planta não come, a planta bebe. Para ela beber, esses nutrientes eles devem estar solúveis na solução do solo. O que é a solução do solo? A solução do solo é uma água misturada com sais minerais, os nutrientes. Que os nutrientes? Os que nós falamos aqui no programa passado, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e vem os micro, manganês, boro, zinco, ferro e muitos outros. Para que esses macro e micronutrientes estejam disponíveis, solúveis na solução do solo, é importante e há que tenha um equilíbrio químico no solo. Sem esse equilíbrio químico, não há uma troca entre a CTC do solo, nós vamos falar daqui a pouco o que é, e a solução. Em outras palavras, os nutrientes não saem do piso duro, piso, azulejo, cimento queimado. Aquele nutriente não vai sair daquela fase sólida, dura do solo para a fase líquida, entrando depois na planta. Então, para que essa solução esteja em equilíbrio, para que o solo possa fazer a troca entre a parte sólida e a parte líquida, é importante que tenha alguma coisa que mantenha esse equilíbrio vivo, esse equilíbrio constante funcionando. Essa coisa que vai manter esse equilíbrio nós chamamos de calcário. O que é o calcário? O calcário é uma rocha moída que foi descoberta há muitos anos atrás por pesquisadores que deveriam ter o seu nome estampado e um monumento, uma estátua. Infelizmente o brasileiro não dá valor nisso, mas um herói descobriu o calcário. O calcário é uma pedra moída que quando for moída e colocada no estado de pó, ela é jogada no solo, ele reage com o solo e essa reação traz esse bendito equilíbrio que nós acabamos de citar agora há pouco. Ô Fabrício, existe calcário um diferente do outro e essa diferença, se existir, ela proporciona algo diferente também no solo? Os calcários, a maioria dos calcários, principalmente aqueles que nós temos aqui ao nosso redor, são calcários dolomídicos. O que são calcários dolomídicos? Calcários dolomídicos são calcários que têm cálcio e têm magnésio. Mas, no entanto, existem também os calcários que têm mais magnésio, que nós chamamos de calcário magnesiano, e os calcários que têm mais cálcio, que nós chamamos de calcídico.
Tá. Em geral, nós recomendamos sempre calcário dolomítico. Use sempre o calcário dolomítico, porque ali vai as duas principais bases da correção do solo, que são o cálcio e que são o magnésio. Tá. No caso aqui, nós estamos no noroeste de Minas. A característica do solo aqui da região, ela é diferente, por exemplo, da característica do solo de uma outra região qualquer aí, que você inclusive já tenha visitado, com relação ao cálcio e magnésio, para que se possa utilizar, por exemplo, um calcário diferente? Solos paupérrimos em fósforo, solos que têm solos virgens, que nunca foram virgens, são aqueles que nunca foram mexidos. Quando você faz uma análise de solo, desse tipo de solo, cerrado, nós vamos encontrar solos paupérrimos em fósforo, nós vamos encontrar solos que têm um pH muito baixo e solos que têm muito alumínio. Então o calcário, nesse aspecto, ele funciona como corretivo de solo. Além de corrigir o solo, ele fornece também cálcio e magnésio. Então, nós vamos falar nos próximos blocos que o solo corrige, a forma como o calcário corrige o solo é neutralizando o alumínio e elevando o pH do solo, também elevando a saturação de bases e a CTC efetiva, que nós detalharemos com de forma mais específica, com mais informações, isso aí, no próximo bloco. Mas, de maneira mais abrangente, o calcário é muito utilizado hoje pelos produtores aqui em Paracatu e região. Os produtores já têm o costume de usar o calcário, graças a Deus, porque o calcário é um santo remédio. Em épocas de crise, quando nós não temos condições de comprar adubo, ainda mais agora que o preço dos fertilizantes estão aumentando, use calcário. Você vai ter um bom resultado. Já existem pesquisas nas universidades federais, particulares, nas instituições de pesquisa governamentais, na pesquisa privada, mostrando e provando que quando nós utilizamos apenas o calcário, sem utilizar o adubo mineral, nós temos resultados de aumento de produtividade. É lógico, não aumento em relação aos fertilizantes minerais, mas aumento em relação ao solo que não foi jogado nada. Inclusive, há trabalhos que provam que quando você coloca apenas o calcário, você tem mais resultado do que se você coloca o nutriente mineral, um adubo mineral, num solo que não foi corrigido. Tá. Então, o que esse trabalho está mostrando para nós? Está mostrando que não adianta você jogar adubo, despejar um caminhão de adubo numa terra que está desequilibrada sem o uso do calcário. Então, o calcário, além de nutrir a planta com cálcio e magnésio, ele também vai ajudar os outros nutrientes a fazer o caminho da fase sólida para a fase líquida. Lembrando que a vida é assim, o solo é um piso, esse piso é duro, é rocha. Então, para que esse piso se solubilize, é importante o equilíbrio dessas constituições físico-químicas do solo e biológicas, para que esses nutrientes possam sair desse piso duro e entrar na solução do solo para depois a planta beber. Ô Fabrício, o pH, né? A gente estudou isso na escola, eu me lembro. pH neutro é 7, não é isso? Isso. Tá, beleza. E aí o nosso ouvinte produtor rural vai falar assim, bom, mas como é que eu vou saber se o pH do meu solo tá irregular, se eu tô com excesso de alumínio, que aí o excesso prejudica, né, a planta, ele é tóxico, não é isso? Como é que eu vou saber, Fabrício, para depois saber, inclusive, a quantidade de calcário que eu vou aplicar? Ou eu posso pegar e falar, não preciso fazer nenhuma análise, nenhum diagnóstico do meu solo. Eu já vou tacar aí tantas toneladas por hectare de calcário e pronto, acabou. Essas respostas estão contidas no laudo de análise de solo. O que é laudo de análise de solo? É um papel onde vem escrito
o que o seu solo tem e o que ele não tem. É o exame de sangue do solo. Mas pera um pouquinho, não vamos confundir laudo de análise com amostra de solo. Vamos falar certo. A amostra de solo é você ir lá e pegar um punhadinho de terra. Isso é amostra. Então você vai pegar essa amostra que você coletou de forma correta. Quem não sabe fazer essa coleta, aprende, tem aí na internet. Leve num laboratório de sua confiança. Esse laboratório vai te pedir uns 15 dias para poder analisar esse solo de forma química e física e vai preencher esse laudo, esse papel que vai chegar para você através do seu celular, ou você vai lá buscar o resultado. E esse exame de sangue do solo vai te falar o que tem. Muito bem. Uma das coisas que existe no laudo de análise de solo é o pH. O que é o pH? O pH significa potencial hidrogênio iônico, significa ponto de hidrogênio. O que é isso? Não estou entendendo nada. Lá no solo tem alguns elementos químicos. Na vida tudo é químico. Nós temos a mania de achar que não é químico para cá. Quando fala a palavra químico, a pessoa já associa, dá uma conotação de coisa ruim. Não é coisa ruim, tudo é químico. Existe a parte química mineral e existe a química orgânica. Então a química mineral é pedra e a química orgânica é onde tem um carbono, onde tem um outro elemento ligado em algumas partículas que formam uma molécula orgânica. Então tem a química mineral e a química orgânica. Lá na química mineral do solo existe um elemento chamado hidrogênio. De onde veio esse hidrogênio? Esse hidrogênio veio da formação do planeta. Então, desde que o mundo é mundo, pau é pau e pedra é pedra, tem lá o hidrogênio. Esse hidrogênio forma ácido. Então, quanto mais hidrogênio tem no solo, maior é o poder que o solo vai ter de formar ácido. O que é ácido, Cristo? Ácido são compostos, são moléculas que formam corpos vivos. Por exemplo, nós, somos ácidos. Então é preciso que tenha acidez no solo, uma certa acidez, para que tenha vida. Acidez é vida, hidrogênio é vida. Só que o hidrogênio, o potencial hidrogênio iônico, a quantidade de hidrogênio que está no solo solta, indica que esse solo tem um potencial de formar ácidos no futuro. Amanhã, depois, vai se formar ácidos caso tenha hidrogênio solto no solo. Então, quando vem o resultado dizendo para você o potencial hidrogênio iônico desse solo é 5,5, é 4,5, significa que esse solo está ácido. Por que está ácido? Porque ele tinha que estar próximo de 7. E por que ele não está próximo de 7? Porque aqueles hidrogênios que estavam soltos no solo já não estão soltos mais, já se ligaram com alguns outros compostos, formando compostos ácidos. Então, quando o pH vem baixo, significa que o solo está ácido. Então, não pode confundir isso. A pessoa pega lá e fala, o pH está baixo. Aí ele acha que o pH baixo quer dizer que não tem ácido no solo. É o contrário. Quando o pH está baixo, o solo está ácido. E quando o pH está alto, significa que tem muito hidrogênio solto. Isto é, se tem muito hidrogênio solto, nós temos menos ácidos. Qual é o X da questão? O X da questão é que o solo ele não pode ter muito ácido. Mas você acabou de falar que o ácido é vida, que os corpos vivos têm ácidos. É verdade isso? É verdade. Mas em excesso a acidez prejudica. E o que o calcário faz? O calcário, quando é colocado no solo, ele vai elevar esse pH. Ele vai aumentar a quantidade de neutralizar os ácidos e dessa forma liberando o hidrogênio, aumentando o potencial de hidrogênio solto. Dessa forma, propiciando às raízes, às plantas, um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento. A outra coisa que vem exposta no laudo de análise de solo é o alumínio. O alumínio é um elemento, o alumínio também é um elemento químico que está presente no solo. Da onde veio ele?
veio da formação da terra. Então, desde que o mundo é mundo, que o pau é pau e pedra é pedra, tem lá o alumínio. Esse danado, esse bendito alumínio, quando ele fica em excesso, quando ele está em excesso, ele também vai prejudicar as plantas. Prejudicar por quê? Primeiro porque ele é tóxico para as raízes, todo mundo já cantado em verso e prosa que o alumínio é tóxico. Depois, às vezes as pessoas esquecem de falar que o alumínio ele tem carga positiva. Então essa carga positiva vai se unir com as cargas negativas. Quem é que tem carga negativa? Argila e matéria orgânica. Então o alumínio ele vai ocupar o lugar de outros cátions. Que são cátions? Cátions são íons que têm carga positiva. Por exemplo, o cálcio, o magnésio e o potássio. Então quanto mais alumínio tem no solo, além de intoxicar as raízes, ele vai ocupar o lugar dos cátions benéficos, que são, acabei de falar, cálcio, magnésio e o potássio. Ele vai chegar lá nas cargas negativas e vai ocupar o lugar de quem tinha que estar lá. Por que ele vai ocupar esse lugar? Porque o braço dele é maior. Então ele vai lá e segura nas cargas negativas, porque o positivo sempre atrai o negativo. Então quanto mais alumínio tem no solo, nós temos mais sítios ocupados com o alumínio, que não tinha que estar lá, e nós temos então mais toxicidade para as raízes. O que o calcário faz? O bendito calcário, quando cai lá, ele vai neutralizar esse alumínio. Ele vai falar assim: alumínio, sai daí que aí não é o seu lugar. Aí o alumínio reclama para o calcário: mas eu vou sair daqui, vou para onde? Ele fala: não sei, se vira. E quem vai ficar no meu lugar agora? Ah, quem vai ficar no seu lugar agora vai ser 3 pessoas. E quem são essas 3 pessoas? É cálcio, magnésio e potássio. Portanto, nós voltamos a afirmar: agronomia é coisa séria. Mexer com agronomia é produção de alimento. Então, o que eu estou falando aqui eu provo. O calcário é um santo remédio. Use calcário, calcário de noite, calcário de dia, calcário na madrugada. Mas, pelo amor de Deus, faça primeiro uma análise de solo. O produtor tem que aprender a fazer análise de solo. Análise de solo. Análise de solo e análise de solo. Podcast Rural de hoje está trazendo informações para você sobre a utilização de calcário para trabalhar a correção do seu solo e, é claro, assim fazendo com que a sua lavoura produza mais. E aí, independente qual é essa lavoura, né? Porque, inclusive, uma pastagem que, se você ainda não entende que é uma lavoura, ela precisa também ser bem manejada para que você tenha uma boa produtividade e aí você tem alimento barato para o seu gado. Não é isso mesmo, Fabrício Andrade, que está prosseando comigo aqui? É, exatamente. Quando nós vamos falar sobre o calcário, esse tema é um tema técnico, às vezes as pessoas se confundem um pouco, mas é necessário. É importante que haja programas como esse para poder levar através do rádio, chegar a todos os cantos do município, da região, essas informações importantes, essas informações que falam de química, que falam de vida, que falam de planta, que falam de produção e, portanto, fala de prosperidade, economia e dinheiro, que é o que nós precisamos. Muito bem. O calcário, ele, além de neutralizar o alumínio tóxico, de elevar o pH, ele faz mais 2 coisas. E quais são essas 2 coisas? Ele eleva a saturação de bases. Cristo, o que é isso? O que é saturação de base? Não estou entendendo nada. O solo precisa das bases, que são os elementos, que são íons. Íons são elementos que têm carga elétrica. Essa carga elétrica tem que ser positiva, no caso dos cátions. Cátions, portanto, então são elementos que têm carga positiva, que são potássio, cálcio e magnésio. O calcário tem 2 desses cátions, que são o cálcio, que são o magnésio. Sem eles não há vida, sem eles não há cimento para fazer a parede celular das plantas. Então não tem como a planta crescer sem o cimento, ela cai. É como uma casa que está sendo construída, você está colocando só os tijolos um em cima do outro, daqui a pouco vem um vento, o lobo mau sopra e cai, igual a história dos 3 porquinhos lá, do desenho animado. Então tem que ter o cimento. Esse cimento é o cálcio está onde? O cálcio está no calcário. Por isso que o calcário é branco, exatamente. Calcário fala irrigação branca. O que é irrigação branca? É você fornecer cálcio através do calcário. Então jogou calcário no solo, você vai aumentar a quantidade
de cálcio e você vai aumentar a quantidade de magnésio. Com isso, você aumenta a saturação de base. Você aumenta a palavra saturação significa quantidade. Então você aumenta a quantidade desses cátions. E esses cátions nós chamamos de bases. Então aumenta a saturação de base. Como é que eu sei se a saturação de base do meu solo está baixa? Mais uma vez, está lá no laudo de análise de solo. Você vai fazer a análise, você vai ver que está lá. Se tiver baixa, calcário, calcário, calcário e calcário. A outra coisa que nós conseguimos melhorar quando nós colocamos calcário no solo é a CTC. Ele já vem com outra coisa. Agora vem com um negócio chamado CTC, que eu não sei o que é. CTC é capacidade de troca de cátions. O que são cátions? Acabei de falar. Cátions são elementos de carga positiva, que são, no caso desses que eu acabei de falar, potássio, magnésio e cálcio, ou cálcio, magnésio e potássio, da forma como você quiser falar. Esses cátions, eles ficam grudados, eles têm braço, é como se fosse o velcro com a espuma. Quando você tem a parte que tem aquelas garrinhas e a parte que tem a almofadinha, coloca uma na outra, elas grudam uma na outra. Então, o que são os cátions? Os cátions seriam aquelas garrinhas. E a espuma seria a matéria orgânica. A matéria orgânica tem carga negativa. Então, quando os cátions caem lá na matéria orgânica ou na argila, eles grudam, eles ficam segurando lá. Eles ficam segurados, eles ficam agarrados no velcro. Quando nós jogamos calcário, nós aumentamos a quantidade desses cátions segurando, se agarrando na matéria orgânica. Nós chamamos isso de CTC efetiva. Nós temos esse CTC a pH 7, nós temos CTC potencial e nós temos CTC efetiva. Então, quando nós colocamos o calcário, nós aumentamos a CTC efetiva, que é a CTC de verdade, é real, que está lá. Então, o calcário, mais uma vez, entra na vida do produtor e fazendo um benefício monstruoso, um benefício que às vezes o produtor não está enxergando. Agora, antes de mais nada, nós temos que entender, o calcário é uma pedra moída. Quanto mais moída esse calcário for, maior será o seu PRNT. Então, o que é PRNT? É a fineza do calcário. Quanto mais fino for, melhor ele é. Por que ele é melhor? Porque ele reage mais no solo, porque ele gruda mais no solo, ele fica mais exposto à argila, à matéria orgânica, a areias, no caso dos solos arenosos. Ele vai ficar mais exposto, ele vai encostar mais no solo. Dessa forma, nós vamos entender, por último, nesse bloco, que para a utilização do calcário é necessária a sua incorporação. Se ele não for incorporado, ele não vai fazer o efeito esperado, porque ele é insolúvel. O calcário é pedra moída. Se você pegar um pouco de calcário, colocar o calcário dentro de um copo d'água, misturar, daí a pouco ele decanta, mostrando para você que ele é insolúvel e, portanto, deve ser incorporado. Mas tem produtores que estão nos ouvindo nesse momento que são produtores que não podem incorporar o calcário. São aqueles que fazem plantio direto. Plantio direto é uma prática conservacionista, deve ser continuada, deve ser feita o tempo todo. Então, como faz, no caso dos produtores que fazem plantio direto, para corrigir o seu solo, para neutralizar o alumínio, para elevar o pH e para aumentar a saturação de base e a CTC efetiva. Tem solução para eles, uma vez que eles não podem incorporar esse calcário. Se eu jogar esse calcário numa área de plantio direto e passar a grade, é um crime. Não posso fazer isso. Como é que eu faço então? Você acabou de falar que o calcário é insolúvel. Você vai jogar o calcário por cima, sem incorporar. O calcário vai cair por cima do solo, em doses menores, é claro. E depois você vai usar alguma fonte de adubo ácido. Por que adubo ácido? Porque o calcário é base. Quando você pega uma base e joga um ácido em cima, você ferve essa base. É como se eu pegasse o sonrisal e a água. Então a água é o ácido e o sonrisal é a base. Jogou lá dentro, o sonrisal ferve, ele solubiliza. E aí vira uma solução só. Então joguei o calcário por cima do solo sem incorporar.
no caso do plantio direto, eu venho com o MAP. Por que o MAP? Porque o MAP é uma fonte de fósforo, você vai corrigir, você vai fazer uma fosfatagem e ainda você vai solubilizar aquele calcário. Você pega um limão e pinga em cima do calcário. O calcário se dissolve, ele efervesce. Ou você pode jogar qualquer outra fonte que seja ácida. No caso do plantio direto, a maioria dos produtores preferem usar o MAP em área total, porque já faz aí uma fosfatagem. E se for usar o MAP na linha de plantio, pode também, mas no caso o calcário vai ser solubilizado apenas naquela linha de plantio. Então é importante que se faça alguma fonte ácida de adubo em área total, e a própria ureia jogada em área total depois em cobertura vai fazer esse calcário descer e ele vai então fazer o seu trabalho nas áreas de plantio direto. Então não tem desculpa, o calcário pode ser utilizado tanto nas áreas de plantio convencional quanto nas áreas de plantio direto. Bom, e a gente recebeu alguns questionamentos aqui, professor. Na verdade, aqui esse primeiro é só um comentário. Ó. Eu estou ouvindo o programa com o professor Fabrício. Meu esposo é desses que calcariou uma vez e nunca mais. Fala que não precisa mais. Depois você comenta. Uma outra pergunta aqui. O professor, o que é solo ácido e qual é o melhor calcário para esse solo? A primeira pergunta aí da moça que falou isso aí, quem vai falar se precisa é a análise de solo. Sim. Não somos nós. A segunda pergunta, o que é um solo ácido? O solo ácido é um solo que está abaixo de 5, 4,5, 5 já é um solo considerado ácido. 4,5 é o quê? pH. Onde é que está isso? Na análise de solo. Tá vendo? Tem que fazer análise de solo. No caso, então, qual é o pH, o número que tem que estar lá no pH, assim, para falar 6,5. O pH ideal para desenvolvimento das culturas, todas elas, milho, soja, feijão, arroz, cevada, aveia, azevém, qualquer uma, 6,5 é o pH ideal. E se tiver 7,5? Aí tá básico. Aí é o contrário. Aí tá alcalino. Então, alcalino não é bom, não. O bom é 6,5. Entendi. Lembra que eu falei que a acidez é vida? Sim. Nós somos ácidos, dentro do nosso corpo tem acidez, então tem que ter um pouquinho também, não é só... No caso, então, se o pH estiver lá no 4,5, 5, qual que é o melhor calcário para ele? Aí nós temos que usar o calcário dolomídico. Sempre use calcário dolomídico. Agora tem profissionais que gostam de outro calcário, nada contra. Entendi. Também depende da análise de solo. Lembra que eu falei que a agronomia é coisa séria? Sim. Então aqui não vou falar que use isso ou use aquilo, use esse produto. Não, vou falar o que tem que falar, é a verdade. O que eu estou falando aqui eu provo. Tá. Então, baseado nisso que você acabou de falar, eu vou te fazer aquela pergunta que eu te fiz lá atrás. Existe uma receita de quantidade de calcário no olho? Eu todo ano eu vou fazer então a calagem do solo da minha propriedade. Tem uma quantidade que eu posso aplicar todo ano como tipo padrão? Se eu dizer para você que não, eu tô mentindo. Por quê? Porque tem gente que faz assim. Tem gente que usa, não vai jogar no olho aí, pronto. Até porque quando você calcula uma quantidade, tem 2 métodos para calcular a quantidade de calcário. Nós temos o método da saturação de base e também nós temos o método também do alumínio. Nós temos 2 ou 3 métodos que você usa para poder calcular a quantidade de calcário. Aí deu lá 5 toneladas, 5, 6, 7 toneladas por hectare, 8, 10, que seja. Quando você vai jogar isso na máquina, se for produtor pequeno, igual eu, nós não temos máquina para fazer isso de forma precisa. Então é lógico que não vai cair aquela quantidade. Então o produtor ele acostumou a jogar pelo olho, mas isso não é legal. Nós temos que fazer colocar a quantidade correta, porque se você fazer o que nós chamamos de supercalagem, você vai alcalinizar seu solo, e aí que eu acabei de falar, né? Fica ruim. Agora, o que se passa? As culturas evoluíram. Milho evoluiu, soja evoluiu. Antigamente, milho produzia 100 sacas por hectare. Eu já vi na internet produtores que conseguiram 240, 270 sacas por hectare de milho. Então, se aumenta a produtividade, aumenta também a demanda por cálcio e magnésio. Então, hoje, usa-se doses bem maiores de calcário do que antigamente. Na minha propriedade, Fabrício, aqui diz ao ouvinte, onde tem um pedacinho de terra e cascalho, só calcariou uma vez. A planta custou a desenvolver, mas nesses últimos 4 anos não calcariou e agora as plantas não desenvolvem
E na raiz ainda tem umas formiguinhas que quando a gente puxa a raiz para dar uma olhada, tem uma coisa branca, tipo uma teia de aranha. Tem alguma coisa a ver com a falta de calcário? Tem. Então, nesse caso, nós temos um caso clássico de uma planta que está sem cimento. Se está sem cimento, a parede não sobe. Então, calcário, o que vai... Qual é a cura para essa terra aí? Calcário. Bacana. E é claro, a gente está falando aqui desde o início, eu até insisti com a pergunta, e a quantidade? E a quantidade? Depende. É a primeira resposta que o agrônomo vai te dizer quando você fizer essa pergunta para ele. O agrônomo sempre fala depende, né? Depende. E aí o depende, ele vai analisar o que tem, o que precisa, o que deve se fazer, para que você vai utilizar. Então, né? Mas olha só, quem tá ouvindo aí quer saber, tá? A pessoa não quer nem... A pessoa falou ouvindo isso, tudo bem, esse negócio de depende para mim não serve, eu quero saber. Então vamos lá. Em média, o pessoal aqui está usando 5 toneladas por hectare de calcário. Entendi. Antigamente a média que era 3, agora já subiu um pouquinho. Então, as pessoas já descobriram a importância e o efeito que o calcário faz. Então hoje o pessoal joga 5 por hectare. Volto a dizer, não estou falando, olha bem, não estou falando para você. Se alguém falar que eu falei, tá mentindo, não estou falando isso não. Que você tem que jogar 5. Não vou jogar 5 e pronto, acabou. Quem vai falar para você é análise de solo. Sim. Mas, em geral, o que você vê por aí é isso. Tá, e se a pessoa também fizer as contas, né? Quanto que custa esse calcário, quanto que custa a análise de solo, quanto é que ele vai deixar de produzir se ele não fizer uma correção correta. E aí, a hora que ele fizer as contas, realmente vale a pena eu pegar... fazer a análise de solo, passar para o agrônomo para poder fazer a receita do que eu preciso, aplicar o insumo na quantidade correta, e aí eu vou ter uma produtividade bem satisfatória, eu vou ter ali o milho muito bem feito, aquela lavoura para fazer a minha silagem, que vai ficar com uma qualidade excelente, eu vou conseguir alimentar o meu gado durante o período da seca, e aí ele vai falar, valeu a pena eu fazer aquela análise, fazer todo esse detalhezinho, eu não desperdicei nada. Eu tenho vídeos na internet, no meu canal, depois quem quiser... Pode já dar o endereço? Não, YouTube Agrônomo Fabrício Andrade. Você vai digitar lá, vai aparecer lá. Uma área na minha propriedade, claro, pequena, onde eu fiz um experimento com 10 toneladas por hectare de calcário. 10! Camisa de Pelé por hectare. E nós plantamos a variedade do milho, foi o Feroz. E tá lá o milho, lá mostrando tudo direitinho. Cada espiga dava 2, 3 palmos de espiga. Então tá tudo lá registrado. Quem quiser depois pesquisar, mostrando o que esse experimento mostrou. Esse experimento mostrou que as culturas evoluem. E que a dose excesso de antigamente, hoje é a dose normal. Não é o excesso mais. Então, antigamente... falava em 10 toneladas por hectare de calcário. Nossa, vai matar sua terra. Matou, hein? Então lá no sítio Capim Molhado, não matou não, viveu. Até porque, o que ocorre? O equipamento que vai incorporar esse calcário, o cálculo é feito numa incorporação de 0 a 20 centímetros, para você misturar ele na terra a 20 centímetros, 1 palmo de profundidade, Cristo. Só que os equipamentos que nós temos hoje, às vezes a grade afunda 4 palmos. 2 palmos. Se for uma arada, afunda até mais, 40 a 60 centímetros de profundidade. Então não tem como você precisar fazer de forma precisa, exata no campo, com os equipamentos que nós temos. Então esse experimento no sítio Capim Molhado foi um experimento real, realista, mostrando a realidade. Nós jogamos 10 toneladas, passamos uma grade, nós chamamos de essas gradonas, grade aradora, que é a grade pesada, grade de 14 discos. Ele incorporou, muito bem incorporado, e as espigas ficaram excepcionais. Só não provei a que você trouxe para mim lá para fazer ali cozida. Eu até trouxe, só que na hora que eu cheguei na esquina ali, aí o Sandro Mondinho falou assim, não, é para França? Eu falei, é. Ele falou, pode deixar comigo aqui, ele pediu para entregar para ele. Aí eu entreguei para ele, não sei se ele te entregou para você não. Ixi!
Olha lá. Chegou, né? Já era, Fabrício. Aquela é minha. França, o ano que vem você traz para ele, viu, Fabrício? Tô prometendo algumas espigas de milho, mas eu quero. Não sou candidato a nada, tá? Quero voto. Fabrício, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer estar com você aqui. Os nossos ouvintes também podem mandar suas sugestões, suas perguntas aqui no Zap Rural. A gente vai estar trazendo o Fabrício em outra oportunidade para a gente bater esse papo descontraído aqui, para ele dar essa aula para todos nós, né? É uma aula realmente. Muitíssimo obrigado, Fabrício. Você já falou o endereço do seu YouTube. E o Instagram é? O Instagram é @agrônomo Fabrício Andrade. Hoje nós temos as 4 mídias sociais para divulgar a agronomia. A agronomia é coisa séria, o que nós falamos, nós provamos. E, acima de tudo, popularizar o conhecimento. Nós temos esse dever, essa missão de pegar o conhecimento e entregar na mão das pessoas, seja ela quais forem, pessoas ricas, pessoas pobres, pequenas, grandes, pessoas que têm terra grande, pessoas que têm terra pequena, qualquer tipo de pessoa vai ter acesso ao nosso conhecimento, à nossa ciência. Portanto, nós temos hoje o Instagram, nós temos o TikTok, nós temos o Kawaii e nós temos também o YouTube. É só você digitar nessas 4 plataformas @agrônomo Fabrício Andrade que você vai achar algum conhecimento, alguma aula da vida lá nessa nossa mídia. Valeu, Fabrício. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.